Olá, me chamo Rodrigo Caminiti, eu sou o CEO da agência WebSnap e esse é o primeiro episódio do Snapcast, o podcast dedicado a você que quer conhecer mais sobre marketing, vendas, empreendedorismo e também receber dicas dos melhores profissionais do mercado. Aqui ao meu lado, como co-host, eu tenho Natália Naidek. Olá, sejam muito bem-vindos ao Snapcast. E como convidado, eu fiz questão de trazer ele, que foi o nosso primeiro cliente da agência WebSnap, ele que trabalha com escapamentos esportivos, ele é referência em escapamentos esportivos no Brasil. E o nome dele é Gilberto Pinto, também conhecido como Giba, muito conhecido no meio do automobilismo. Giba, seja muito bem-vindo ao Snapcast. Opa, obrigado pelo convite, pela honra de ser o primeiro, né? Tô lisonjeado. A gente que agradece a sua presença. E vamos começar com a primeira questão aqui, Giba, para começar do jeito certo. Eu quero que você conte um pouco da história, como que começou a Giba, quando que começou. Vamos lá do começo, ali dos primórdios, como tudo começou. Bom, eu não tive muita escolha, né? Meu pai começou com isso, eu tinha 11 anos. Então eu comecei a trabalhar com meu pai, ajudar meu pai. E quando eu tinha lá os 15 anos, eu já comecei a gostar de carro, de inventar moda, escapamento esportivo, né? Sim. Que até então meu pai só tinha uma loja de reposição, né? Estragava o escapamento, a pessoa ia lá, tirava o que estava ruim e colocava o novo. Então era só reposição. Mas aí na minha adolescência eu comecei a gostar de carro esportivo, de corrida, aquilo e comecei a inventar moda, né? Então, com 10 anos que eu trabalhava com meu pai, eu montei a minha loja, né? Eu tinha 21 anos, né? Aí eu montei e não chamava Giba, né? Chamava... Como a loja do meu pai, ele tinha colocado escapamentos Dom Pedro I, porque era na Avenida Dom Pedro I. Aí eu não quis ser diferente, coloquei Senador Vergueiro Escapamentos, porque era na Avenida Senador Vergueiro. E eu comecei a fazer uns negócios diferentes, uns escapamentos diferentes, barulho esportivo e tal. E isso começou a atrair as pessoas, né? Então, onde você fez? Eu fiz lá no Giba. Aí o cara vinha lá de São Paulo, de São Caetano, e vinha procurando o Giba Escapamentos, né? E passava lá, Senador Vergueiro Escapamento, o cara falou, pô, mas eu não achei e tal. Então isso me obrigou a mudar o nome, né? Por isso que eu depois mudei o nome para Giba Escapamentos. Então, na verdade, eu fui jogado Aham. nesse ramo aí, né? Pelo É, pai. eu sempre costumo brincar com os outros clientes, as pessoas que eu falo de você, eu falo que é a garagem ou a oficina dos sonhos, porque toda vez que eu vou lá, eu vejo Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche de monte, McLaren, eu já vi todos os carros esportivos no lugar que você trabalha. Só que nem sempre foi assim, né, Giba? Conta um pouco assim, como que era, quando que começou essa história de aparecer em carros de luxo, carros esportivos. Você até hoje é fornecedor exclusivo dos escapamentos dos carros da Stock Car. Eu já vi você fazendo roll cage para os carros do Rally dos Sertões. Eu já vi muita coisa legal acontecendo ali. Hoje, quais são os principais serviços que você faz ali dentro da Giba Escapes e quando que isso começou, essa fama, né? Você é muito famoso, todo mundo conhece Giba Escapamentos. Então conta um pouco pra gente dessa transição e o que você faz hoje. Então, eu acho que começou quando a gente começou mesmo mudar para escapamento esportivo. Isso aí atraiu um público, né, diferenciado. Então, quando eu comecei a fazer... Hoje a gente não é exclusivo da Stock Car, né? Tem outros fornecedores. Quando eu comecei a fazer o escapamento da Stock Car, me abriu uma porta assim para pilotos, né? Para pessoas, né, do métier aí do automobilismo. E aí foi no boca a boca, um foi falando pro outro e a gente foi pegando outras categorias, né? Então, isso daí que acho que abriu as portas, né? E aí esse povo tem esses carros super esportivos, né? Porsche e tal, e começou a vir e a gente começou a atacar
nesse segmento, desenvolver escapamento para esse tipo de carro, né? E foi acertando, fazendo as nossas receitas. E hoje é o nosso carro forte aí realmente são as Porsche, né? São esses carros aí. Demais. E aí, como funciona o desenvolvimento de um novo produto, Giba? Ainda falando ainda sobre essa parte aí de carros, né? Como que funciona aí o processo de desenvolvimento? Desde a parte inicial até a parte final. Cada carro tem a gente chama, né, o DNA do carro. Sim. Tem carro que o ronco é mais agudo, tem carro que o outro é mais grave. E aí tem o que o cliente, né, tá pedindo, tem a tendência também, né? Hoje em dia eles querem muito com retrocesso, com aqueles pipoco. Então a gente procura desenvolver isso daí, né? Então, por exemplo, o que ele quer numa Porsche? Ele quer um ronco, hoje o pessoal gosta muito do agudo, né? Então a gente vai trabalhando nessa coisa do agudo. O que a gente tem que fazer para puxar o agudo, né? E é lógico que dentro das limitações da mecânica do carro, né? Então tem carro que a gente consegue trazer bem o agudo, tem carro que já é mais limitado. Ele é mais, se pegar um Camaro, por exemplo, da 2010, ele já é um carro mais grave, né? Então você não consegue trazer um agudo. Então a gente fica brincando com isso daí. Então vamos desenvolvendo, mexendo, pondo o abafador para cá, para lá e para dar essa... Com as suas particularidades ali. É isso. E também quando chega carro novo, né? Lançou a Porsche lançou o 4.0. Então tem que vir o primeiro carro, tem que entrar para a gente entender o carro, o que precisa, né? Sempre vai ter que ter um cobaia, vamos ver. Né? Sim. Muito bom, Giba. E você comentou de Camaro. Eu lembro de uma época que a gente fazia um trabalho de SEO, um trabalho para Google, para quando alguém digitasse ali no Google escapamento para Camaro, ou escapamento para Camaro esportivo, ou escapamento esportivo para Camaro. A gente comprou todos os domínios, que era uma técnica que na época dava certo, a gente comprava e fazia a sua empresa aparecer em primeiro ali no Google, isso trazia bastante retorno. E aí, o ponto que eu quero chegar é nessa moda do Camaro, a gente teve aquela época do Camaro amarelo, e de Munhoz e Mariano, e eu lembro que eles fizeram o escapamento com você, né? O Camaro amarelo, o famoso Camaro amarelo, passou ali pelo seu espaço, pela Giba Escapes. Conta um pouco essa história, como que foi Munhoz e Mariano passando pela Giba Escapamentos? Foi bem legal, né? Porque na época só se falava em Camaro amarelo, né? E tava lá a música, né, no auge. E aí eu nem lembro quem que apresentou, como que eles chegaram lá e mandaram fazer o escapamento, né? Aí veio o Munhoz, depois veio o Mariano. E esses caras aí, até um dia eu tava dormindo, eram umas 2:30 da manhã, me toca o telefone, eu acordei assustado, falei, que aconteceu alguma coisa, né? E era o Munhoz, acho que ele tava num show, no meio do show. Ô, Giba, tudo bem? Poxa vida, ó, comprei uma Raptor, quanto que você me cobra para fazer o escapamento? 2:30 da manhã. Aí acho que ele nem percebeu que ele estava no show, mas eu não estava. Né? Mas gente boa, foi bem legal trabalhar para eles. Dar um abraço para eles aí, né? Muito bom. E esse é outro tema curioso também. Teve uma visita que eu fiz pro Giba e eu cheguei lá, tava o Bambam fazendo o escapamento da Porsche, e depois, calma que... O Bambam falou assim, calma que um amigo meu tá vindo aí. Aí chegou aquele MC Gui, e aí os dois ficaram lá conversando, aí o MC Gui levou o carro dele para fazer o escapamento também. Então, muitos famosos já passaram pela Giba Escapes. Acho que o MC Gui, acho que foi o primeiro carro dele, aquele lá. Era um carro prateado? Era uma Audi, se eu não me engano. Faz tempo, hein? Sim, sim. E é normal ali no seu dia a dia, esses famosos, celebridades, influencers, todo dia tem um diferente ali, vai né, Giba? Bastante, vai.
Comenta alguns, fala de alguns nomes. O pessoal gosta de teve saber. um caso engraçado, eu não vou falar nome, mas eu achei engraçado, que era uma pessoa me ligou e era do Rio de Janeiro. E ele queria trazer era uma Porsche, era uma Cayenne para fazer, deixar um ronco esportivo e tal. Aí conversando comigo no telefone e tudo, né? Aí eu falei, olha, tem aqui, se você quiser vir, aqui do lado tem hotel, dá para se hospedar no hotel aqui e tal. Pá. Aí, tá bom, combinamos tudo, combinou de trazer o carro e tal. Aí quando essa pessoa chega, ela era da família Marinho, da Globo. Então, eu achei assim, né? Eu na minha humildade lá, falando, vai ter um hotel aqui, mas a pessoa aqui em São Paulo, um monte de lugar tem aqui para ela dormir, né? Chegou com 15 segurança, tudo, e eu lá achando que, vem aqui, tem um hotel, tem um não sei o quê, um negocinho, né? Isso aí também foi engraçado para mim, né? Porque nunca imaginava que seria aquela pessoa, né? Que eu tava conversando. Foi bem legal, foi surpreendente. Poxa, legal, muito bom. O que mais, Natália? Acho que agora falar um pouco da importância do marketing digital, né? Ok. Você sempre foi muito inovador, Giba, nos momentos das novas ferramentas que chegavam. Por exemplo, em 2009, o Twitter ainda era muito recente. As redes sociais para as empresas eram um assunto muito recente. E eu tenho certeza que no ABC Paulista, em São Paulo, talvez até no Brasil, você foi uma das primeiras empresas a olhar para esse lado. Porque você já tinha o Twitter, tinha muitos seguidores no Twitter em 2009, né? Isso é 15 anos atrás. Você estava presente no Orkut, que na época era uma rede social, era a principal rede social do Brasil. E o YouTube, então, nem se fala. Muitos vídeos dos carros esportivos acelerando e bombando, muita gente comentando e o pessoal compartilhava. Como que é essa questão de inovação? Eu sempre vi você inventando coisas. Eu lembro quando você fez a ponteira de um carro do Palmeiras. E o logotipo do Palmeiras no escapamento, e era perfeito o logotipo do Palmeiras. E eu falei, que negócio louco. Como que ele criou isso? Assim como teve o Noise Changer, daqui a pouco a gente vai falar mais do Noise Changer também. Esse perfil faz parte de você, essa questão da criatividade, da inovação? Existe isso em você? Acho que sim, né? Desde de moleque eu sempre inventava coisa, tudo. Então eu estava sempre procurando estar um passo na frente, né? Quando eu comecei a mexer com coisas diferentes, tinha uma empresa que era a número 1 em escapamento no Brasil, um fabricante, empresa grande, chamava Cadron. Então eu nunca vou esquecer que quando eu comprei a minha primeira máquina, né, que eu investi, eles falaram assim, nossa, você está 10 anos na frente dos seus concorrentes. Porque eu sempre buscava, sabe? Então, loja de escapamento, eu fui o primeiro a ter solda MIG, dobradeira a frio, então sempre... E no marketing também, né? Eu sempre procurava... eu venho das páginas amarelas, né, meu? Você lembra? Lembra, né? Então, eu fui anunciante de página inteira nas páginas amarelas, ficava o ano inteiro pagando aquele negócio, entendeu? E aí, quando entrou o digital, eu tava sempre procurando... Tá sempre na frente, né? Sempre foi minha cabeça sempre foi essa, sabe? Sempre tá inovando mesmo, né? Então, tanto na oficina como no marketing, né? Muito legal. Aí, vocês foram lá me procurar, né? 15 anos atrás. E há 15 anos atrás a gente chegou com uma proposta de fazer um trabalho de Twitter, de Orkut e também de YouTube. Foi o comecinho ali da nossa parceria e foi muito legal. Você que fez a prospecção. Exatamente. E deixa eu ver o que mais. Eu lembro também que na época a gente fazia o trabalho de colocar os carros no Twitter ao vivo, mas na época, em 2009, o ao vivo era uma coisa, nossa, que incrível. Quem fazia ao vivo era
a Rede Globo, ninguém fazia ao vivo. Então era algo diferenciado, assim, colocar os carros ao vivo para os clientes acompanharem ou para o público assistir. Era bem diferente. Não, e tinha cliente que pedia, falava, ó, eu vou deixar o carro aí, tudo, eu quero acompanhar lá, hein? Põe. E a gente punha a câmera, deixava lá, ele ficava acompanhando o carro. E tinha muito cliente que pedia vídeo pro YouTube também. Ah, eu vou deixar meu carro aí, mas faz meu vídeo pro YouTube. Até hoje. Ah, o pessoal pede. É legal, para você ver o poder e a influência das redes sociais. E o pessoal gosta disso, né? De pegar o vídeo, mandar pros amigos e falar, ó, meu carro. Isso daí já acredito que desde da mídia impressa, né? Porque uma 4 rodas, os caras, olha, meu carro saiu na 4 rodas, saiu na full power, saiu na... Isso aí já... Isso aí desde é antigo, sempre, né? Desde sempre. É a vaidade, né? Meu carro tá ali. Tudo é vaidade. A vaidade é o que movimenta. E valoriza, né, o carro. Na hora de vender, ó, meu carro foi capa da Full Power. Ah, né? também. Sim, sim. E falando aí sobre as exposições e feiras automotivas, tem alguma que você recomenda, Giba? Salão do automóvel. Salão do automóvel é legal, né? Quem puder fazer. Sim. E tem uma feira muito boa também para quem quer conhecer ou para quem quer expor, né? Que é a Automec, né? A Automec é uma feira voltada a mecânica, ferramentas e tal, né? Isso aí é legal também. E parece que o Salão do Automóvel vai voltar agora em 2025, né? Que a última edição foi em 2018 e agora volta em 2025. Então é uma que também recomenda. Bem legal. E deixa eu entrar no assunto polêmico desse nosso momento, carros elétricos. Nossa, só se fala em carros elétricos e muita gente é a favor, muita gente fala que já é o presente, tem gente que fala que não vai dar certo. Como que você vê isso, Giba? Você que está nesse meio já desde sempre, como que você enxerga esses carros elétricos que estão chegando aí no nosso dia a dia e como que isso impacta para os escapamentos? O que isso influencia nos escapamentos? O híbrido ainda tem combustão, né? Tem o motor a combustão, então ele vai precisar de escapamento. O carro elétrico, mesmo que ele venha, né, tomar conta do mercado, a gente sempre vai estar mexendo com... Porque até acabar todos esses carros aí, então, hoje a gente faz escapamento de Gordini, de DKV, de Aero Willis, Maverick. Então, esses carros vão estar aí, vão sempre estar precisando de manutenção. Então, para quem quiser investir em ingressar no ramo de escapamento, ainda tem muito tempo pela frente para... Tem público. Vai ter cliente. Sim. Agora, em relação ao carro elétrico mesmo, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque tem muitos fatores aí que, né, só o carro elétrico não funciona, precisa ter uma estrutura para o carro elétrico, né? Você precisa ter um monte de coisa que envolve postos de atendimento, de carregamento, garagem, tudo. Então, eu acho que está muito cru ainda o negócio. O carro está funcionando, mas aqui no Brasil não tem estrutura, né, para isso. Lá fora até tem, né, mas aí também tem aquela coisa, o problema da bateria ainda ser muito caro. Se você pegar o celular, houve uma evolução, né? O primeiro celular era uma bateria gigante, demorava para carregar, descarregava rápido. No carro, eu acho que vai ser o mesmo caminho, sabe? Vão estar otimizando a bateria, a carga vai ser mais rápida. Mas o problema também é o preço da bateria, né? Você pega um carro que custa, sei lá, 100 mil reais, a bateria custa 60, sei lá eu. Então, isso daí, na hora de revender o carro, eu acho que, pelo menos aqui o brasileiro, ele sempre compra o carro e entendendo que aquilo é um patrimônio dele, é um capital investido ali, um dinheiro que ele pôs, que lá na frente ele não vai querer descartar esse dinheiro, né? Ele vai querer dar de entrada, pegar um carro mais novo, paga a diferença, e com o carro elétrico, sabe...
vai ser difícil essa venda, porque você ficou a garantia do carro, vamos supor, 5 anos. Venceu a garantia, o próximo dono, o segundo dono, vai ter que arcar com os custos. Só que a bateria é 50%, 60% do valor do carro. Como que o cara... Então, eu não sei, na minha cabeça, posso estar errado, né? Essa é a minha opinião. Sim. Mas eu acho que ainda o pessoal está meio inseguro aí. Eu acho que vai ser, aqui, pelo menos aqui no Brasil, vai ser difícil de o carro elétrico substituir o combustão. Assim. Sim, e talvez questão de tempo também, né? Daqui uns 5 anos, uns 10 anos, a gente vai entender exatamente o que pode acontecer. Eu acho que quem está comprando hoje está Um risco. correndo risco. Não tem o selo Giba Recomenda, por enquanto. Não é porque... É o que eu falei, não penso isso porque vai contra o meu ramo. Porque todo mundo fala para mim, nossa, e agora? E o carro elétrico? Hein? Como que você vai fazer? Cara, eu acho que por mais 5 gerações aí vai ter gente sobrevivendo de venda de escapamento, né? Com certeza. Então... Com certeza. Muito bom. Eu quero puxar um assunto aqui que eu lembro muito bem da época que você você criou o Noise Changer. E foi uma febre, foi pico de vendas, o pessoal só queria saber de Noise Changer, todo mundo comentava nas redes sociais que queria o Noise Changer e muitos pedidos de orçamento do Noise Changer. Explica para o público o que é Noise Changer, Giba. O Noise Changer, na verdade, é uma coisa assim que eu sempre gosto de comparar com o Linux, né? Você tem o Windows e tem o Linux. O Linux, o que é? É uma ferramenta que todo mundo deu uma pitadinha do tempero ali e foi criando aquilo. O Noise Changer, que hoje todo mundo chama de difusor, o que aconteceu? Lá na minha adolescência, eu... Falei que eu comecei a inventar moda e tal. Então, lá na minha adolescência, os meus amigos queriam acelerar o carro e tal, e queriam um barulho. Só que o carro era do pai, o pai não queria o barulho, então, o que a gente vai fazer? Então, o que eu fiz? Eu puxei um tubo, bypassando o escapamento, né, a parte que silenciava o carro, e a gente então puxou um tubo assim e pôs uma rosca, tá? Então, quando ele queria, ele tirava, fazia barulho, aí quando ele ia entregar o carro pro pai dele, ele tampava lá. Então, isso aí foi o começo, vai. Aí passou, o que aconteceu? Aquele negócio começava a engripar, começava a ficar difícil de tirar, tal. Então vamos pôr tampa com borboleta. Depois a gente passou para cabo de aço. Depois a gente passou para motor elétrico, depois controle remoto. E o negócio foi evoluindo, né? Mas, assim, isso daí foi acontecendo no mundo todo. Não foi só eu que fiz isso daí, né? Foi acontecendo, cada um foi fazendo de um jeito. E hoje chegou nessa situação aí, que tem até por aplicativo, controle remoto, e você consegue abrir e fechar o escapamento. Mas a gente foi assim, inovador também, né, nessa parte aí, né? A gente construiu um negócio bem legal. Vendo bem isso daí, até hoje. O pessoal ainda busca bastante por Noise Changer? Só que o que aconteceu? As próprias montadoras viram que isso daí era uma tendência, né? Começaram a vender direto. E começaram a colocar isso no carro. Hoje você compra carro de fábrica com essa função aí. Mas... Por exemplo, se você pegar o Mustang em 2017, a Ford pôs isso no Mustang. Só que se você pegar vídeo meu, de 15 anos, 20 anos atrás, já tinha Mustang desse jeito, entendeu? Assim, a gente construía o silencioso com 2 vias dentro, com a borboleta, não só aquela coisa grotesca assim, né? A gente fazia mesmo para sair na ponteira, os fluxos dos gases, né? O ronco do carro. Então a gente construía mesmo uma peça com 2 vias, com a borboleta, tudo, que é o que a Ford tem hoje no Mustang, mas a gente já tinha isso lá bem antes de 2017, né? Muito legal, muito legal.
E se você pudesse escolher 2 carros que marcaram a sua vida, que você foi lá e mexeu e deu um ótimo resultado, tem isso? Existe esses carros aqui? Porra, esse foi marcante, eu vou lembrar pro resto da minha vida. Você fala de carro top, de qualquer De carro. qualquer tipo de projeto, assim mesmo, voltado para... O que me marcou bastante assim foi o Passat. Porque quando a Volkswagen lançou o Passat, o carro tinha saído na rua, tinha um piloto que era a equipe Delanese, na época, muito, né, quando saiu o Passat, então eles procuraram a gente para a gente modificar o escapamento do Passat, lá naquela época. Então foi assim, o primeiro carro de corrida que eu mexi foi o Passat, nem era TS, era o LS que os caras levaram lá para a gente mexer. Então isso aí marcou porque foi o primeiro contato que eu tive com carro de corrida, com piloto e tal, foi essa em 75, acho que ele saiu em 76, mas era 75, 76. Uhum, Então isso aí para mim marcou, né? sim. E que mais? E aí, eu queria perguntar também da história do Rei Roberto Carlos e Fittipaldi. O que aconteceu? Que em algum momento ali o pessoal comentou bastante sobre isso? Você fez o Calhambeque do Roberto Carlos, foi isso? Que era aquele Calhambeque lá, que ele ganhou de um primo e tal. E o Emerson Fittipaldi ia fazer um presente para o Roberto Carlos reformando o Calhambeque, que estava encostado e tal. Então ele reformou o Calhambeque. Então eles pegaram várias empresas, né? Foram escolhendo as empresas. E na parte de escapamento, eles me procuraram. Aí teve a empresa que pintou, a que fez a tapeçaria, o motor. Então, montamos uma equipe lá, eles montaram, né? E cada um fez a sua parte. E eu fiz a parte de escapamento. Ele gostou bastante, tá lá até hoje. Ah, depois ele mudou o motor também, mandou o carro de volta, porque ele mudou o motor. Então a gente refez o coletor, né? Uhum. E tá lá até hoje, né? Fizemos em aço inox, tudo. E foi aprovado. Poxa, demais. Muito legal. É legal. Fazer mais uma, Natália, já Não, libero tranquilo. você. Tranquilo. Durante toda a sua história, você sempre comentou comigo, grandes montadoras, em alguns momentos, entravam em contato com você para tirar alguma dúvida ou para fazer alguns tipos de teste. Você tem alguma história relacionada a isso? Alguma dessas grandes montadoras que quis melhorar, aprimorar o escapamento ou querer resolver algum tipo de problema para os carros que saíam em linha? Sim, a gente já trabalhou para algumas montadoras assim para fazer protótipo, né? Então a gente fazia protótipo para a montadora. Então eles mandavam o carro lá, e a gente desenvolvia. Eu lembro que a gente fez o primeiro Gol Turbo, a gente fez o coletor. Tinha um caso também que os Escort, né? Os carros da Ford, tinha o Escort. E os primeiros Escort, ele tinha o escapamento, ele tem uma peça no escapamento que chama flexível, né? Então, o que acontece? O motor, quando ele é transversal, quando ele é longitudinal, não, porque o torque dele funciona assim, e o escapamento está aqui, ele não sofre tanto. Mas quando ele é transversal, o torque do motor é assim. E o escapamento está aqui. Então, vamos pegar o escapamento aqui. Então, vamos supor que ele está aqui. Então, você imagina o seguinte, que se o torque do motor der 1 grau para cima ou 1 grau para baixo, no escapamento de 2 metros, o que significa isso lá na ponta, né? Ele vai subir 15 centímetros para cima, 15 centímetros para baixo. Só que ele não tem campo para isso. Apesar dos coxins ser de borracha, tudo, a hora que o carro faz isso aqui, ele não tem espaço para movimentar isso. Então, o que acontece? O motor quer mexer, o escapamento não deixa, alguma coisa vai quebrar. Alguma coisa vai quebrar por causa dessa movimentação. Então, nos primeiros Escorts, né, eles não tinham essa peça, que é um flexível, que trabalha como um joelho aqui para compensar essa diferença. Aí, o que acontecia? O pessoal chegava lá com o Escort, com o escapamento quebrado.
E a gente repunha a peça original. A gente comprava da Cadron na época. E aí eu falava para os meus clientes, falava, olha, para parar de quebrar, a gente vai ter que pôr um flexível aqui. E o cliente falava assim, pô, mas se tivesse que ter um flexível aí, Já tinha a colocado. Ford já teria colocado. Aí eu falava, mas se eu colocar o cano não, só coloca o original aí. Aí colocava, quebrava de novo. Aí o cliente vinha lá, ó, quebrou. Né? E eu falava, ó, te avisei. te avisei e tal. Aí o cara falou, então põe esse flexível aí. E põe o flexível e resolvi o problema. E a gente foi, né, tendo essa briga aí, porque todo mundo falava, mas se tivesse que ter, já... Aí eu lembro que um dia entrou um engenheiro da Ford lá para conversar, falou, conversar a respeito disso, né, eu nem lembro o ano, e a partir dali, não sei se foi por causa disso ou não, mas os novos Escorts já saíam com flexível, né? Então é uma história também. Legal, demais. Falando agora aí sobre a sua faceta empreendedor, né? Aí eu gostaria de saber se você tem algum conselho para dar para os jovens empreendedores da geração AZ aí, que são meio imediatistas. Qual o conselho que você dá? Eu sempre falo, né, que principalmente aqui no Brasil, para você empreender, você tem que ter perseverança. Sim. Você tem que acreditar, né? Ir fundo e saber que você vai trabalhar bastante, porque quem monta um negócio pensando assim, e agora eu vou estar boa, não, você vai trabalhar triplicado. É muito... Então, desgaste, né? E ter bastante foco. Foca no que você quer e vai na luta. Acreditar, né, na ideia. Acreditar. E falando também sobre as mulheres no setor automotivo, você já reparou que teve uma mudança? Você acha que ainda tem um preconceito? O que você sente? Não, preconceito não tem. Eu acredito que, assim, é um segmento mais... Quem gosta mesmo é homem. Então, tem Sim. mulher que gosta, tem mulher que pilota, tem mulher que mecânica, mas ainda é um segmento, assim, mais para homens mesmo, né? Mas não tem preconceito, é que desperta o interesse mais Nos homens, né? Inclusive, eu vi uma piloto, né, do Rally dos Sertões, e ela falou que quando ela foi comprar o carro dela, eles falaram, mas você vai comprar esse carro pra quê? Pra ir pro Rally mesmo? Nem eles acreditaram, né, que ela ia participar do Rally. Então, eu acho que ainda tem essa visão, né, de que mulher... Mas tem, vocês vão ver, tem na Fórmula Truck, caminhão, Sim, tem mulher trabalhando em oficina mecânica, descendo o câmbio, abrindo o motor, tem. Mas ainda... Minoria. Diria que 80-20, vai. 80-20. Perfeito. E acontece de chegar uma mulher com um carrão lá, quero fazer meu escapamento com você, são situações assim que Não, de vez em quando eu tenho aparece? cliente, mulher que gosta de É porque tem bastante, né? Se parar, né? Tem. É menor, mas é um público até que considerável. Minha filha mesmo, né? Não te falei que pegou um carro, vai pegar hoje o carro, já falou, pai, eu quero pôr Noise Changer. Demais. A Giovana também gosta. Já tinha Noise Changer, não dá a Giovana também. Ela gosta. Ah, legal. Muito bom. Vamos falar agora dos Porscheiros. O pessoal da Porsche ama colocar gibiscapes. Por que tem tanta Porsche lá na sua oficina? Por que os Porscheiros gostam tanto de colocar escapamentos Giba? Eu acho que vai também do boca a boca. E o nosso escapamento de Porsche, suspeito a falar, mas realmente Bem hoje feito. no mercado Tem pra ninguém. É o que traz resultado, sabe? Um ronco bonito, performance, é um escapamento bom, é bonito, né? E o pessoal ouve e fala, eu quero um escapamento desse. Quem tá, sabe, às vezes o vizinho tem uma Porsche, outro tem uma Porsche, o cara colocou o escapamento, o cara ouviu, ele já acende o alerta que quer, né? Então, teve um salão do automóvel que eu fui com o Giba. Sim. O Giba virou celebridade. Foi o contrário, entendeu? Ele virou a celebridade. Então, o Giba aqui puxou lá. E você lembra nesse salão do automóvel? Bem lembrado. A gente chegou lá no salão do automóvel, tinha um lançamento da Mercedes. Sim. E 2 da Porsche.
que um era a 718, acho. Bom, enfim, esses carros que estavam lá no salão do automóvel, eu saí para ir no salão do automóvel, mas esses carros já estavam lá na minha loja mexendo. Você lembra disso? Uhum, sim. A gente estava no Já salão do sabia. automóvel olhando um carro que estava lá no meu galpão. É Foi demais. legal Não, muito doido. Celebridade. Não, a gente chegou, colocou pulseirinha, não, vem beber champanhe, bebida, né, conversou com todo mundo lá. O cara fez Celebridade. questão de apresentar para todas as pessoas. Foi bem diferente. E o cara era de outro estado, ainda falou, não, você tem que ir lá, tem minha casa, não sei o Ah, quê. convidou pra andar de barco. Ah, vamos lá conhecer nosso Olha. iate, não sei o quê. Falei, vamos, Giba, tem que ir, vamos. Os contatos. Vamos andar de iate. E eu moleque, né? Tipo, foi alguns anos atrás, eu falei, foi divertido, foi bem Que legal. experiência. O que mais temos aqui, Natália Naidek? As horas vagas, né? O que ele gosta de fazer. Falam que você tem duas habilidades aí fora a parte profissional, Giba, que é jogador de pôquer. Você aposta milhões aí com grandes empresários. Como que chama a Casa Famosa aqui em São Paulo? O2? OH? HB2, né? Ele joga com o Ronaldo, com o Neymar. Olha, Giba é multifacetado, outro gente. nível, Tem várias facetas. O que o Giba é tímido, ele é na dele, super Eu já joguei humilde, no Poker Star presencial, né? Eu já joguei na Ah. HB2 também. Mas é leve. Você coloca aqueles óculos assim pra Ele não Não, eu jogo revela. de leve. Mas eu gosto. Eu jogo poker desde 1988. Eu aprendi a jogar em 88. 88? E Eu nunca mais... nasci em 80. Então, eu nunca mais parei. Eu gosto. Décadas de experiência. Eu gosto de jogar tênis, né? Porque o poker tá na moda, né? Nesse momento, eu vejo que... O poker meio empresarial, assim. passou a, né? Antigamente sempre era contravenção, tal. Hoje ele passou o esporte da mente. Então o Brasil tem equipe nacional de poker, então tem... É um Divulgado, negócio né? legal, tem os torneios, tudo, né? Ultimamente eu tenho jogado mais cash game mesmo, né? Mas né, eu gosto de torneio também. É que torneio ocupa muito tempo, né? Às vezes tem que passar de um dia, tudo. E tem aquela história, eu lembro de um vídeo que viralizou de um empresário que ele, num cassino, ele ganhou muita grana. Eu não lembro quanto que era. Inclusive tentaram abafar o caso, assim, porque ele era CEO aí de uma grande empresa. Você Não, lembra não dessa cheguei a história? ver. Não. Ele esconde. né? Ele Não, esconde, não, não, sigiloso vamos- isso. Não vamos expor os meus amigos. Você já tá revelando. E aí um outro esporte também, o tênis. O tênis eu gosto. Muito bom. Tênis eu jogo... Vai para 30 anos que eu jogo tênis. Que bagagem. É gostoso. E E falando ainda, E né, sobre... meu sax, né? Que eu gosto É de isso que eu ia tocar falar, o sax. sax. É verdade. E falando aí sobre o seu lado empreendedor ainda, como você faz para equilibrar, né, sendo aí o CEO da empresa, equilibrar a vida profissional e vida pessoal, para não ter o esgotamento profissional aí, né? Qual é o segredo? Então, isso daí é uma coisa... É meio complicado, né? Imagino. Porque, o Rodrigo, todo mundo que tem a empresa sabe, a empresa é um negócio difícil, não dá para você chegar em casa e falar, bom, igual um colaborador, ele chega, deu 6 horas, esquece. Se desliga. A gente tem as preocupações, né? Tudo pode acontecer. Então, eu tento desligar ao máximo, né? Eu falo, Sim. bom, vamos... Então, quando eu estou fazendo os meus lazeres, aí eu procuro esquecer, né? Às vezes, desligar totalmente, porque senão você não vive, né? Você fica com aquilo na cabeça, que é uma eterna preocupação, né? Você tem um negócio, Sim. tudo pode acontecer. Mas aí eu faço isso, sabe? Se eu vou jogar tênis, eu me desligo mesmo, foco lá no tênis. O sax, tocar sax está sendo muito bom para mim também, porque você tem que ficar focado mesmo, né? E Concentrado. você vai tocando a vida aí, desligando. Mas é um né? desafio, né? E a hora que você está trabalhando, foca no trabalho, né? Porque Viu, Rodrigo? não é fácil. E tô aí desde 1973, né? Nossa, Fazendo bastante. com essa oficina aí. Começou com seu pai, né? É. Então, desde sempre mesmo. Mais alguma questão? Não? E aí, você escutou esse som, Rodrigo? que som! É o momento.
A Nathalie saiu não, muito, gente, ela, né? Esse ela é ficou o em momento, casa o olhando no ápice, espelho, o ela ápice do repetiu podcast. 20 vezes. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Rodrigo, você escutou esse som? Que som é esse? É o som do momento da dica do especialista. Agora o Giba vai falar pra gente uma dica, né? Então, aí, que te ajudou na vida profissional, um livro, enfim. Bom, vamos lá. Um livro que eu li recente, aliás, são 3 livros, né? Uma sequência, Sim. que me abriu a cabeça para bastante coisa, assim, que eu pensava diferente e comecei, sabe, mudar uns conceitos aí. Então, seria o Homo Sapiens, né? O Sapiens, é uma breve história da humanidade. O 21 lições para o século XXI e Homo Deus. Então, é Sapiens, 21 lições para o século XXI e Homo Deus. Esses livros aí eu recomendo. Já recomendo pro Rodrigo também. Muito Já bom. recomendei. Já Eu recomendei. Já leu, Rodrigo? Estou há alguns anos falando que vou ler e tô enrolando. Uma hora eu pego pra CEO, ler. vida de CEO, né? Não, vai chegar, a vida não é fácil gerenciar o tempo. Muito bom, então estamos chegando ao fim. Obrigado, Giba, por participar aqui com a gente. Espero que você tenha gostado de acompanhar aí esse bate-papo. Depois o vídeo vai estar lá no YouTube, nas principais redes sociais. Obrigado, Natália, por também Eu que agradeço. me acompanhar. E a gente pede também o feedback de vocês, é muito importante, né? Os comentários, o feedback. E é isso. Esse foi só o primeiro podcast, primeiro de muitos. E vamos pra cima. Até o próximo. Obrigado, gente. Até Tchau, mais, tchau. tchau.